Bolsonaro, quando saiu, deixou nos cofres públicos, coisa inédita, 43 bilhões de reais. Tá lá. Lula, quando pegou a chave, tinha 43 bilhões lá. Olha só, um ano depois, o ministro que ele escolheu para administrar as finanças do Brasil é simplesmente o cara considerado o pior prefeito da história de São Paulo, Fernando Haddad. É o cara que toma conta da nossa economia. Haddad pegou o cofre com 42 bilhões. Um ano depois, o Brasil estava devendo 250 bilhões. Vai fechar esse ano devendo mais 300. Se continuar nessa toada, nos 4 anos do Lula, o Brasil vai estar com uma dívida de 1 trilhão 250 bilhões. Tem como falar bem de um cara desse? Independente de esquerda ou de direita. Cara, aí você vê, hoje, aqueles jornalistas que bateram no Bolsonaro, que soltaram fogos com a volta do Lula, já começaram a largar a mão dele. Por quê? Não vai sustentar, gente. A mentira, ela tem prazo de validade. Ela nasce morrendo.